Olá, eu sou Mariana Mello e esse é o Tech Talk delas. Hoje vamos conversar com Shirley Cruz. Olá, Shirley, muito obrigada por estar aqui. Mari, obrigada eu. Você fez uma palestra maravilhosa. Obrigada pela presença, pela disponibilidade. E eu queria que, por favor, você falasse um pouquinho sobre você, quem é Shirley, na vida pessoal, na vida profissional. Vamos lá. Eu tenho 42 anos, né? Tenho uma formação em ciência da computação. Entrei na universidade em 2003. Não era, a área não era tão conhecida como é hoje, né? Com o boom dessas tecnologias. Era uma área, eu nem tinha e-mail ainda na época, não sabia o que era direito, nenhum computador, mas entrei por influência da minha tia, uma tia que eu tenho muito querida, e que já faleceu, mas eu sempre que falo da minha área, eu sempre falo que ela que me estimulou muito, e me identifiquei de cara com a área de tecnologia. Não sou tão tecnológica, não sou uma pessoa tecnológica que sabe as coisas técnicas, mas eu acho que isso é um fato positivo na minha área. Eu acho que a área precisa de pessoas que também não são tão tecnológicas para desbravar outras questões de relações, de conexões, né, de aspectos mais, assim, vamos dizer assim, sociais e até humanos, que não tão técnicos que as áreas de exatas têm. Tenho uma personalidade, sou extrovertida, gosto de conversar, rir, que também enfim, a área técnica, ela exige de você um certo tipo de postura, né? No dia a dia, você está lá sentado, codificando ou mexendo em algum equipamento. E eu acho que é uma vantagem eu não ter tanto essas características e ter outras, né? Tenho mestrado e doutorado na área, sou pesquisadora, adoro pesquisa. E me encontrei na área de inovação desde o começo. Acho que por isso, por essas coisas de conexão, de articulação, de comunicação, né, para trazer tecnologia para as áreas e resolver problemas. Tenho 2 filhos, né, Maria Paula, de 13, uma ruivinha super empoderada, assim. Ela é atleta de futebol, capitã do time de futebol, está competindo agora. Antes de eu vir para cá, eu assisti um jogo, ganharam de 5-0, fez 2 gols. E um menino, João Paulo, de 11 anos. Sou casada, né, há 15 anos com meu marido, Paulo. E é isso, amo o que eu faço e amo estar me descobrindo sempre, assim, em tudo que a vida entrega, né? Que maravilha! E você concluiu o curso em 2008. Você falou que começou em 2003, né? Concluiu em 2008. E hoje a gente vê muitas meninas interessadas em estudar essa área. Mas 18 anos atrás, havia muito menos meninas, mulheres estudando. E como é que foi isso? Como é que foi esse momento de chegar na faculdade, não tinha e-mail, uma área nova ainda? Como é que foi isso? Como é que foi desbravar esse caminho? Assim, fui muito privilegiada, eu não tive muitas dificuldades. Eu fui ter maiores dificuldades quando eu entrei no mercado de trabalho. Mas na faculdade, assim, os colegas, os professores, o ambiente, tinha poucas meninas, pouquíssimas, eu não lembro mais ou menos, assim, de quantos tinha exatamente, se 3, 4 na minha turma, porque chega um período que vai misturando as turmas e vai entrando mais pessoas. Mas tinham poucas, assim, era menos de 10. E hoje a realidade é completamente diferente, mas quando eu entro no mercado de trabalho, aí a gente já sente questões, assim, eu sempre tive um perfil de liderança, de posicionamento, né? Então, isso naturalmente pode ter criado algumas resistências em relação à questão de estar num ambiente ali predominantemente masculino e eu ser uma mulher que tem esse espaço de fala mas nada assim. Também tive uma educação muito que enalteceu muito assim. Você se posicionar, se conhecer, confiar. Eu acho que confiar nos dons e talentos que você tem. Eu acho que esse foi o segredo. Então, ainda tenho uma autoconfiança grande. Busco sempre... assim, né? A sociedade é muito difícil, às vezes, né? E para todo mundo, mas eu acho que você se conectar com você mesmo em relação a quem você é, o que você gosta de fazer
seus dons e talentos mesmo, seus pontos positivos, se conectar com você, não perder a conexão que você tem com você, com o que você gosta de fazer, com o que você quer fazer, né? Mesmo que você não possa, não tenha condições de fazer agora, por uma questão de saber, de ter o conhecimento, enfim. Mas, assim, não se limitar, eu acho, né? E eu acho que esse foi o tom, assim, da minha vida, desde que eu me entendo por gente, sabe? Que maravilha, muito bom. Você falou aqui na palestra sobre Open Innovation. Quais são os principais pontos que você apresentou para as meninas e mulheres aqui no Tech Woman e que você acha que é importante destacar? Eu comecei minha apresentação falando assim, mulheres na inovação aberta. Porque inovação já é uma coisa de descoberta, né? Quando você quer inovar é porque você quer criar algo ou mudar algo, você quer transformar uma coisa em outra coisa melhor. E inovação aberta tem um componente que é você fazer isso em rede, em conexão. Então, se você trabalha numa empresa e essa empresa quer fazer inovação aberta, ela tem que se interagir com outros tipos de instituição, seja outra empresa de outro setor, seja uma startup, seja o governo, seja a sociedade, né? E aí exige um conjunto de habilidades. E aí eu comecei minha fala falando que eu acho que esse é o papel, a mulher tem que ocupar esse espaço. Porque a gente, quando você se conecta, se articula, você tem que desenvolver um conjunto de competências sociais, né, soft skills, ainda maiores do que numa inovação fechada, que é feita dentro da sua empresa, a inovação fechada. É dentro da empresa, com as pessoas que você conhece, no máximo um setor ou outro diferente, mas está ali naquela cultura organizacional que é aquilo, a sua zona de conforto, que você está acostumado. Quando você faz projetos com outras culturas, outras pessoas de outras instituições, aí requer mais empatia, mais comunicação, mais escuta, mais adaptabilidade, mais resiliência, gestão de conflito, de comunicação. Enfim, são competências maiores, né? Mais emocionantes, vamos dizer assim. E eu acho que a mulher já faz isso naturalmente no dia a dia, pela quantidade de coisa que a gente geralmente resolve na vida, seja em casa, no trabalho. E aí eu coloquei assim, mulher. Aí eu disse assim, gente, eu vou falar aqui das competências, do que é inovação aberta e das competências, mas eu quero que vocês sempre se coloquem a personalidade de vocês. Será que eu consigo fazer isso? Será que eu posso? Será que esse é um ambiente, eu como mulher, nesse espaço de liderança, de articulação, de consenso, de encontrar o alinhamento do ganha-ganha, porque numa inovação aberta é a rede de colaboração, cada um tem um ganho, cada instituição ali tem um ganho, está trabalhando numa perspectiva diferente de uma relação cliente-fornecedor, que eu pago para você fazer o meu serviço, então eu digo o que você quer e você faz. Nos projetos não tem um chefe de inovação aberta, não tem uma instituição que é o chefe, ele manda, é o dono da verdade, não. As instituições ali que estão colaborando, elas, cada um tem um poder de decisão, porque aquilo está sendo criado em conjunto. E eu acho que a mulher tem que ocupar esse espaço, porque ela tem já isso naturalmente. E o que eu tenho visto, assim, de feedbacks, de pessoas que mesmo na área mais técnica, que gostam de ficar ali codificando, sentar, acha que é possível estar inserida nesse ambiente de inovação e de inovação aberta, né? Que hoje em dia, assim, eu não consigo entender inovação sem ser aberta, sem ser colaborando com outras expertises, know-how, visão de mundo. E você trabalha conectando essa inovação aberta, o digital, na área de saúde, que é uma área essencial para todo mundo. Como é que é essa conexão? Nossa, não é fácil, viu? Porque eu sou de tecnologia, então apesar de não ser tão técnica, mas assim, o vocabulário, o jargão, a forma, a lógica, como se pensa, como se dialoga, como se troca ideia, é totalmente diferente da lógica do pessoal da saúde, dos profissionais. A formação é completamente diferente, né? E aí, são dois mundos que eles precisam se encontrar. E eu me sinto extremamente privilegiada porque a gente está em Recife, que é um dos maiores polos médicos do Brasil. Está em Recife, que é um dos maiores polos de tecnologia do Brasil. Eu estou na Universidade Federal de Pernambuco, uma das maiores universidades do Brasil, no Centro de Informática.
num hospital das clínicas, que é um hospital de ensino e pesquisa. Bem, assim, qualquer outra coisa diferente, de inovação aberta, eu não poderia fazer, só é a única coisa. E aí a gente usar esse poder do ecossistema, né, das startups, de outras empresas, do Porto Digital, de outras ICTs, Instituições de Ciência e Tecnologia, de outras universidades, a Rural, o IF, e outras universidades, dos hospitais, né, que estão públicos, privados, que têm o mesmo problema. O problema da saúde é o mesmo, que precisa ser resolvido, né, porque somos todos pacientes, né? Então, e a área da saúde é uma área muito fechada. O conhecimento é muito especializado. Então, para você entender, começar a dialogar, os fluxos são muito para você tratar um paciente internado, é um mundo de pessoas ali, de multi-conhecimentos, saberes, né? E não é fácil eu da tecnologia. Eu costumo dizer que é muito mais fácil quem é da saúde entender, ou aprender a codificar, ou ter uma ideia de um aplicativo, de uma coisa, do que eu na saúde propor algo, porque são fluxos muito especializados. Mas a gente tem conseguido fazer 4 anos e 4 anos e meio. Eu implantei um programa de inovação aberta, e a direção do hospital, o superintendente, entendeu e é o maior patrocinador. E eu estou nesse elo entre saúde e tecnologia, dentro do hospital, fora do hospital, conectando. Hoje a gente tem um portfólio de 28 projetos em várias áreas do hospital, áreas bem simples, assim, bloco cirúrgico, UTI, sabe? Áreas bem complexas, super demandadas, mas que se abriram, os profissionais de saúde de lá se abriram para conectar em parceria, para resolver um problema do hospital. E aí são pessoas que saem da assistência ali ao paciente, vêm para uma sala de reunião para dizer como funciona, que está errado, que aquele botão, que aquela mensagem. Então é uma arte, assim. E eu me sinto muito privilegiada de dizer que é possível, que é real. Não só misturar saúde com tecnologia, mas fazer isso dentro do serviço público e para o SUS, né? Esse sistema único de saúde que atende a maioria da população do Brasil. Muito bom. Por favor, Shirley, estamos acabando. Eu queria muito que você deixasse uma mensagem para as meninas e mulheres que estão aqui no Tech Woman e para todas as outras que vão nos ouvir. Eu vou dizer o que eu digo para minha filha, né? Que, assim, acreditar em você, eu acho que é a chave. Do tempo todo, quando a gente sai da nossa casa, é alguém apontando, é alguém criticando, é alguém... o mundo ainda é muito machista, muito. E nas áreas mais técnicas, ainda consegue ser mais ainda. E hoje o movimento das mulheres com as mulheres melhorou bastante. Então, tem sororidade que uma está apoiando a outra. Então, mas, assim, eu acho que, independente do que o mundo externo fala sobre nós, eu acho que a gente tem que se descobrir em constante processo de autoconhecimento, de experimentação, mas, assim, não dizer, eu posso. Será que eu posso? Posso. Será que eu gosto? Vou lá e, né? Então, se expor se expor às oportunidades, né? E acreditar. Parece um clichê, mas todos os dias a gente sai e a gente tem algum motivo para acreditar que a gente não é capaz de alguma coisa, porque a sociedade como um todo é muito mais crítica do que colaborativa, né? É muito mais apontar o defeito. Se a gente fosse contar quantos elogios e quantas críticas a gente recebe na vida, no dia, é desequilibrado. Então, assim, não deixar que o mundo externo, claro, esse mundo, isso serve para a gente se retroalimentar, autocrítica é muito importante. Mas fazer filtro. O filtro é muito importante e se conectar assim, com seus dons e talentos e com coisas que você pode fazer que você nem conhecia. Faça as coisas o mais simples que puder, porém não as mais simples, né? Exato. Obrigada, viu, Shirley? Obrigada, eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do Tech Talk delas. Escute os próximos.